US$ 1 milhão. Você teria coragem? Se case com uma mulher fora dos seus padrões de beleza e o dinheiro é seu. O nome dele é Alejandro Montenegro e esta aposta pode mudar a vida dele. Filho único de uma das famílias mais ricas e influentes do México, ele cresceu cercado de todos os privilégios que o dinheiro podia oferecer. Mansões espalhadas por diversos países, carros esportivos de última geração, jatinhos particulares, iates, viagens exclusivas, restaurantes estrelados e hotéis onde uma diária custava mais do que um salário anual de muitas pessoas. Mas mais do que isso, Alejandro carregava consigo uma certeza que moldava sua visão de mundo. Ele acreditava profundamente que o dinheiro podia comprar qualquer coisa. Aos seus olhos, não existiam barreiras, limites ou impossibilidades. Tudo na vida tinha preço. E se alguém lhe dizia não, era porque ainda não tinha entendido quanto ele estava disposto a pagar. Sua arrogância não tinha limites. Sua frieza era quase cirúrgica. Alejandro não construía relacionamentos, não criava laços, não se permitia vínculos emocionais. O que ele queria, ele tomava. E quando se cansava, descartava sem remorso, sem olhar para trás. Mas, se havia um aspecto que sintetizava todo o seu narcisismo, esse aspecto era sua obsessão pela aparência. Alejandro não apenas cultivava sua própria imagem como algo quase sagrado, passando horas com personal trainers, estilistas, nutricionistas e dermatologistas, como também impunha esse mesmo padrão absurdo às mulheres que escolhia ter ao seu lado. Para ele, uma mulher só era digna de atenção se fosse magra, alta, de corpo escultural, com pele impecável, sorriso branco como porcelana e traços dignos de uma supermodelo. Era essa, para ele, a definição de valor. Qualquer mulher fora desse molde era simplesmente invisível. E foi exatamente essa arrogância que o levou ao começo de sua própria ruína. Naquela noite, o salão do clube mais exclusivo da cidade do México fervilhava. Homens engravatados, mulheres em vestidos longos, joias cintilando sobre os lustres de cristal. As taças de champanhe tilintavam, os risos eram falsos, os olhares dissimulados. E, como sempre, Alejandro era o centro das atenções. Cercado de bajuladores, de homens que queriam estar em seu círculo e de mulheres que sonhavam em ser escolhidas por ele, Alejandro exibia-se como quem reina soberano sobre um império que nunca desmorona. Foi então que Santiago Villarreal, seu amigo desde a infância, ou melhor, aquele que a vida manteve próximo o bastante para ser amigo, mas longe o suficiente para ser rival, se aproximou, segurando uma taça de vinho tinto com aquele sorriso de canto que Alejandro conhecia muito bem, um sorriso que invariavelmente precedia algum desafio. Alejandro começou Santiago com aquele tom de provocação que fazia o sangue de Alejandro ferver. Você nunca muda, não é? Sempre cercado das mesmas, bonecas. Alejandro girou a própria taça nas mãos sem se abalar. E por que eu mudaria, Santiago? Se eu sempre tenho o melhor, por que escolher menos? Santiago riu, mas seu olhar trazia algo diferente. Uma mistura de desprezo, compaixão e deboche. O melhor, repetiu como quem saboreia uma ironia. Engraçado você usar essa palavra. Me diga, você realmente acredita que sabe o que é o melhor? Alejandro arqueou uma sobrancelha. Claro que sim. Será? Santiago se inclinou levemente, abaixando o tom. Porque, para mim, parece que você vive preso dentro de uma bolha de luxo, de vaidade, de superficialidade. Você não sabe o que é de verdade. Não sabe o que é amor, nem companheirismo, nem humanidade. Alejandro riu, sem perder a pose. Humanidade, Santiago. Estamos falando de negócios ou de filosofia barata? O sorriso de Santiago se ampliou. Nem de negócios, nem de filosofia. Estamos falando de coragem, de provar quem você realmente é.
Os olhares ao redor começaram a se voltar para os dois. O ambiente, antes ruidoso, pareceu silenciar levemente, como se todos pressentissem que algo grande estava prestes a acontecer. Uma aposta, lançou Santiago olhando diretamente nos olhos de Alejandro. $1 milhão. Alejandro arregalou levemente os olhos, interessado. Continue. Aposto que você não tem coragem de se casar com uma mulher que não se encaixe nos seus padrões. O silêncio que se fez foi absoluto. Como assim? Perguntou Alejandro, cruzando os braços. Uma mulher real, uma mulher fora dos seus critérios patéticas de beleza, uma mulher de carne, de curvas, de verdade, que não viva refém de dietas, plásticas, filtros e silicone. Alejandro apertou os olhos, já incomodado. E quem seria essa mulher? Perguntou sem esconder o tom de desprezo. Santiago então apontou discretamente. No canto do salão, conversando com alguns amigos, estava Valéria Lopes. Ela não se destacava por seguir os padrões, ela se destacava exatamente porque não se importava com eles. Valéria era uma mulher de corpo grande, curvas generosas, rosto redondo emoldurado por cabelos castanhos volumosos e naturais. Seus olhos, de um castanho intenso, exalavam inteligência e segurança. Seu sorriso era aberto, honesto, e sua postura altiva, como quem não devia nada a ninguém. Ela estava ali confortável dentro da própria pele, rindo, gesticulando, sendo simplesmente ela mesma. Alejandro a observou, engoliu seco e, por um segundo, considerou recuar, mas o seu orgulho não permitiu. Feito, respondeu erguendo a taça. 6 meses de casamento. Santiago sorriu triunfante. Ótimo, então prepare seu cheque, porque isso você não vai conseguir. O primeiro movimento. Nos dias seguintes, Alejandro traçou sua estratégia. Ligou para os melhores restaurantes, preparou um encontro com todos os elementos que sempre funcionaram: ambiente luxuoso, comida impecável, música ao vivo, vinho importado e seu melhor terno italiano. Quando Valéria recebeu o convite, sua reação foi de absoluto espanto misturado com desconfiança. Alejandro Montenegro, murmurou, franzindo a testa. O que esse homem poderia querer comigo? Por curiosidade e um pouco de diversão, decidiu aceitar. No restaurante, Alejandro a esperava de pé, com aquele sorriso treinado de quem estava acostumado a sempre ter o controle da situação. Mas desde o primeiro olhar percebeu que aquele jogo seria diferente. Valéria entrou com a cabeça erguida, olhando tudo ao redor, sem se intimidar, sem se deslumbrar. Caminhou até a mesa, cruzou os braços e o encarou. Muito bem, começou com o tom de quem dita as regras. Vamos ao que interessa. Alejandro ficou por alguns segundos sem saber o que dizer. Respirou fundo, ajeitou o paletó e disparou. Valéria, quero me casar com você. Ela piscou, levou a mão à boca e riu. Riu alto, chamando a atenção de algumas mesas próximas. Casar? Repetiu cruzando os braços. Isso mesmo. Ela o analisou por longos segundos, como quem tentava entender se estava diante de um lunático ou de um gênio do humor. E por que exatamente eu faria isso? Respirou fundo. Porque acredito que podemos viver uma experiência diferente. Ela sorriu de canto. Diferente? Você não tem ideia do que é diferente. E, para surpresa dele, respondeu: Muito bem, eu aceito, mas nos meus termos. E entenda, você pode ter comprado um contrato, mas a minha dignidade, essa não está à venda. O casamento frio. A cerimônia foi a mais fria que o cartório já presenciou, sem convidados, sem flores, sem música, apenas o juiz de paz, 2 assinaturas e um silêncio ensurdecedor. Ao chegarem na mansão, Alejandro abriu a porta, estendeu o braço e disse, quase automático: Bem-vinda à sua nova casa. Valéria cruzou os braços, olhou cada canto da casa e respondeu seca: Isso aqui não é uma casa, Alejandro. Isso é uma jaula, muito bem decorada, mas ainda assim uma jaula.
Se você está gostando desta história, já curta, siga o nosso canal e compartilhe. Assim você não perde nenhum episódio das novelas mais emocionantes da internet. E assim começou a convivência mais incômoda da vida de Alejandro Montenegro. Nos primeiros dias, ele fez de tudo para impressioná-la: presentes, viagens, roupas de grife, joias, spas, carros. Mas nada, absolutamente nada fazia Valéria ceder. Quando percebeu que os presentes não funcionavam, Alejandro mudou de tática. Passou a querer controlar. Tentou impedi-la de trabalhar, cancelou contratos que ela estava por prestes a fechar, interferiu em sua vida profissional e pessoal. Mas ao invés de se dobrar, Valéria ficou mais forte. "Você realmente acha", disse ela numa manhã com um olhar cortante, "que pode me comprar, Alejandro? Que pode me moldar? Você pode ter comprado um contrato, mas a minha vida, não." A verdade que destrói. Foi numa noite de tempestade, com relâmpagos cortando o céu e ventos sacudindo as janelas da mansão, que a verdade veio. Depois de uma discussão intensa, Valéria, com os olhos marejados, parou no centro da sala, respirou fundo e disparou. "Você quer saber por que eu aceitei esse casamento, Alejandro? Porque, anos atrás, você destruiu a vida da minha família." Ele ficou paralisado. "Meu pai tinha um pequeno comércio, um terreno onde ele sustentava a nossa família. Você comprou aquele terreno. Meu pai te implorou, te suplicou, e você ignorou. Você vendeu, demoliu, construiu um shopping no lugar. Meu pai adoeceu, morreu de tristeza. Minha mãe não suportou, e eu perdi um bebê. De tanto sofrimento, o mundo de Alejandro desabou. As pernas fraquejaram, ele cambaleou até o sofá, passando as mãos no rosto, sufocado. Eu não sabia", balbuciou. "Não sabia, porque nunca se importou", gritou ela, as lágrimas agora rolando sem controle. "Nunca olhou para quem estava do outro lado dos seus contratos." Ela virou-se, subiu as escadas e o deixou sozinho. O começo da redenção. Naquela noite, Alejandro não dormiu. Passou horas encarando o teto. Pela primeira vez na vida, não conseguia se olhar no espelho. Pela manhã, fez algo que nunca imaginou fazer. Ligou para seus advogados, começou a revisar contratos antigos, identificou cada pessoa, cada família que havia prejudicado. Criou fundos de reparação, devolveu terras, perdoou dívidas, investiu em negócios que ele próprio havia destruído. E pela primeira vez, conheceu a gratidão verdadeira. Valéria, no início, observava desconfiada. Achava que era teatro. Mas com o tempo, percebeu que algo realmente havia mudado. O pedido sem contrato. 6 meses depois, Alejandro preparou um jantar simples. Cozinhou ele mesmo. Arrumou a mesa com flores do jardim. Sem luxo, sem ostentação. Quando Valéria desceu, encontrou um homem diferente, mais leve, mais humano. Ele segurou suas mãos, olhou profundamente nos seus olhos e com a voz trêmula disse: "Eu não quero mais que isso seja um contrato. Eu não quero que você fique porque assinou um papel. Quero que você fique porque escolhe ficar. Porque eu te amo, Valéria." Ela sorriu, as lágrimas transbordando. "Você demorou", respondeu. "Mas, sim, eu fico." Eles se abraçaram, se beijaram e pela primeira vez não era por contrato, era amor. Meses depois, a vida lhes deu um presente inesperado. Valéria estava grávida, e não de um, mas de 2. O homem que acreditava que tudo na vida tinha preço, agora entendia que as coisas mais valiosas não se compram. E juntos, começaram um novo capítulo. Gostou dessa história? Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e mergulhe em outras tramas cheias de reviravoltas. Como a da mulher que foi trocada por uma novinha
e precisou se reinventar para superar uma traição devastadora. Aqui no Novela Mexicana, cada história é uma lição de vida.